Para debater este assunto, esta semana, temos connosco António Godinho, administrador da Exchange, e Fernando Coelho, diretor executivo da Espírito Santo Ativos Financeiros. Muito obrigado aos dois. António, começo por ti. Olha, vamos para aquilo que é mais evidente neste momento, certificados do Tesouro. Perdão, de Aforo. Porquê? Durante vários meses nós dissemos aqui às pessoas que os certificados do Aforo tinham risco. Mas, de repente, de um momento para o outro, parece que toda a gente começou a olhar para os certificados de Aforo com muito receio. Aliás, olhamos aqui para o gráfico, eu peço à realização de pôr o gráfico no ar, e nós temos um disparo dos resgates a partir do mês de março deste ano. Tem a ver com a bancarrota, António? Tem a ver com, enfim, com algum sentimento de pânico, que aliás é refletido nos e-mails, nas centenas de e-mails que recebemos. Aliás, se calhar já são milhares, e nós já não somamos as centenas, mas já são milhares, de e-mails de espectadores com insegurança nos seus depósitos. Aliás, é transversal, não só aos títulos da dívida pública, mas também aos depósitos a prazo. Aliás, importa dizer, em primeiro lugar, que não há investimentos seguros. António, mas feito esse reparo, deixa-me voltar aqui aos certificados. O que é que falhou aqui? Foi só o receio ou o facto das autoridades não terem vindo logo de início explicar às pessoas que, se houvesse algum problema, não haveria reestruturação? Nos investimentos, Camilo, a gestão das expectativas e a gestão da informação e da comunicação para o mercado é fundamental. E não se pode deixar vários dias no ar de que pode haver uma reestruturação, poderia haver uma reestruturação de dívida. É que eu recordo-me que o IGCP, que é um instituto que gera estas coisas, só uma semana depois é que foi atualizar os portugueses. Ou seja, todo o modelo dos mercados financeiros está assente na confiança e na comunicação. Não pode haver réstia de dúvida nas pessoas sobre as suas poupanças. É que as pessoas estão a emprestar dinheiro ao Estado. Exatamente, são títulos de dívida pública. Exatamente, ficam à espera que o Estado lhes pague. E se adicionarmos a isso a mudança de regras que aconteceu, por exemplo, nos certificados do Tesouro... Com a Série C, aliás, do Aforo com a Série C. Da Aforo com a Série C e mesmo dos certificados do Tesouro, já com o teto máximo para as taxas. Exatamente, quer dizer, com a mudança de regras a meio do jogo, com essa falta de comunicação clara e just in time, no imediato, para tranquilizar os investidores, isso é o resultado do que temos aí. António, quem vendeu nesta altura perdeu dinheiro? Sem dúvida nenhuma. Naturalmente. Os investimentos têm sempre um cariz, nós também temos dito aqui, e tu em particular, tem sempre um cariz de investimento de médio e longo prazo. Praticamente em todos os instrumentos, tirando talvez os depósitos a prazo, enfim, as poupanças, estamos a falar de investimentos, mas sobretudo numa ótica de poupança, porque estamos a falar normalmente do pequeno e médio aforrador. Deixa-me vir aqui, eu já volto à questão dos produtos mais seguros, deixa-me ir ao Fernando Coelho. Fernando, o Fernando já foi presidente da APFIF, que é a associação que gera os fundos, aliás, que agrupa os fundos, é gestor de fundos. O que nós estamos a ver é uma coisa paradoxal. O dinheiro está a sair destes produtos seguros, mas não está a ir para os fundos. Porquê? Bem, a questão de investimento bom e seguro é tal coisa que eu tenho alguma dificuldade em dizer que existem regras para encontrar investimentos bons e seguros. Não, há mais seguros que outros. Existem regras para investir corretamente. Ou seja, o que eu quero dizer é que antes de eu investir, antes de eu poupar, eu tenho que fazer um conjunto de perguntas a mim próprio. Eu tenho que perguntar... Quero correr mais risco? Quero ter mais rentabilidade? Antes. Eu tenho que perguntar quanto é que eu tenho disponível. Sim. Que é uma das coisas que as pessoas esqueceram. As pessoas perderam o hábito e, portanto, não sabem quanto é que têm disponível para poupar. Essa é a primeira pergunta. A seguir tenho que dizer que prazo estou disponível para poupar a 1 ano, a 6 meses, ou estou disponível para poupar para a minha reforma. São coisas diferentes. A seguir tem o tal risco. E o risco, para mim, às vezes as pessoas não sabem definir o risco. Mas basta fazer esta pergunta. Quanto é que eu estou disposto a perder no máximo daquilo que eu poupo? Se eu chegar à conclusão que eu estou disposto a perder de 100, perder 5, porque os 95... Fernando, eu chego ao fim... Eu compreendo tudo isso, mas repare, agora chego ao fim, eu esperaria alguém a deixar... Há muita gente a tirar dinheiro dos produtos mais seguros, supostamente, que são aqueles garantidos pelo Estado. Porquê é que este não vai para o fundo? Eu tenho pena que é uma questão de informação, falta de informação provavelmente, falta de apoio ao aconselhamento e se calhar nós, como... A indústria de fundos não é demasiado conservadora a fazer... Eventualmente nós próprios somos pouco agressivos no aconselhamento de fundos de investimento. Agora, nós estamos num ambiente
E o Camilo, se calhar, era isto que queria que eu dissesse. Nós estamos... Eu não quero que diga nada. Não quero. Nós estamos num ambiente de extrema agressividade das redes bancárias por necessidade de produtos de balanço. E este é o enquadramento atual. O que quer dizer... Está aí para os depósitos a prazo. A probabilidade é esta, a grande probabilidade é esta, e, portanto, é natural que, sendo o mercado português de fundos de investimento um mercado muito bancarizado, ou seja, os fundos de investimento são detidos por bancos ou grupos bancários. São distribuídos nas redes bancárias. Sim. Aquilo que se passa é num ambiente destes. Basicamente, as orientações são para produtos de balanço e, portanto, a probabilidade é esta. Não se faz muita divulgação de fundos e sobem estas taxas de juros. E esquecem-se depois algumas regras, das quais a principal, diria eu, que é a diversificação. Aliás, o António tem insistido muito aqui na Cor do Dinheiro sobre esse ponto. E eu acho muito bem, porque é claramente eu diria que se alguém me perguntasse assim, o que é que eu devo evitar a todo custo agora? Eu diria, concentração. Agora, não pôr os ovos no mesmo cesto. Evita a concentração da sua poupança num único ativo. Diversifique, é fundamental. António, porque até nos bancos é necessário diversificação. É verdade. Veja lá. António, este é um dos pontos fundamentais. Tu tens falado disto com frequência. Para quem se queira continuar a ser conservador e que tira o dinheiro, imagina, dos certificados de aforro, para onde é que vai pôr? Depósitos a prazo? Deixa-me dizer-te que eu acho que o ser conservador hoje em dia é ser diversificador de investimentos. Não é ter 100% das suas poupanças nos depósitos a prazo. Eu acho que aí é um jogo demasiado arriscado. E, aliás, verdadeiramente é arriscado e é uma estratégia que não faz sentido, porque verdadeiramente está a perder dinheiro. Em termos reais, está a perder dinheiro, porque se atendemos para a taxa de inflação hoje, cerca dos 4%, e se vemos a rentabilidade líquida das aplicações a prazo, efetivamente as pessoas estão a perder dinheiro nos depósitos a prazo. António, eu vou-te dizer, em termos líquidos, eu peço à realização para pôr o gráfico no ar, em termos líquidos nós temos a 1 ano, a 12 meses, a taxa mais elevada de depósito a prazo é 4,5% no Banco Big e depois 4% no Banco Popular. A taxa bruta, a taxa líquida fica pouco acima de 3%. Ou seja, tendo com a inflação, levando em conta a inflação um bocado de 1%, as pessoas estão a perder dinheiro. Ou seja, aquela ideia do capital garantido do depósito a prazo é falsa, porque o capital está em termos reais, ou seja, o custo de vida aumenta num ritmo superior da própria taxa. Mas agora, só esclarecer às pessoas que nos estão a ver, esta taxa líquida tem a ver com a aplicação da taxa liberatória, os tais 21,5%. 21,5%, exatamente. Que o banco retém... À cabeça. E que, desculpa Camilo, sim, e que é uma taxa exatamente liberatória, porque libera o contribuinte de mais responsabilidades fiscais, se bem que pode haver um englobamento desses rendimentos que pode compensar ou não. Vamos esclarecer já agora este ponto. Em que situação é que não compensa fazer o englobamento, António? Não compensa fazer o englobamento se o resultado da taxa de imposto a cobrar àquele contribuinte depois da declaração, ser feita a declaração, se for inferior a 21,5%. Se não engloba tudo e provavelmente paga mais do que a taxa liberatória. À partida, a questão não está tanto na taxa liberatória, diria, nem na componente fiscal. Porque a componente fiscal cada vez mais tende para uma certa normalização dos produtos financeiros. Mas deixa-me só dizer aqui um ponto, que é crucial e acho que é o tema central dos investimentos seguros. Hoje em dia, eu trouxe esses dados, das aplicações em Portugal, 72%. Depósitos a prazo. São depósitos a prazo. E isto é assustador. Aliás, não só em termos financeiros, mas também como motor da própria economia. Ou seja, não há aqui um mercado que seja, sobretudo um mercado acionista, que seja incentivado até para as poupanças nacionais. E isto representa muito daquilo que é, e aliás o Fernando referiu, do que é o nosso sistema financeiro português. E que ainda para mais, Fernando, não vai melhorar, porque os bancos vão continuar a ter necessidade de produtos de balanço, ou seja, depósitos a prazo, não é? Eu creio que essa necessidade hoje em dia é óbvia, não é? Eu penso que ao longo deste ano, provavelmente na parte final deste ano, provavelmente nós não vamos ter tanta agressividade em termos de produtos bancários, porque
Mas porquê? Porque os bancos vão aumentar o capital até lá? Porque os bancos vão ter de cumprir um conjunto de regras, naturalmente, e nós sabemos que... Reduzir o crédito, aumentar o capital... Que algumas vão passar... Algumas não, vão ter de claramente passar por redução de crédito. Portanto, embora aqui falarmos de rácio e transformação é capaz de ser um bocadinho de complexo demais, mas a verdade eles... Não, mas isto explica-se facilmente a quem está a ver que não percebe disto. Um banco é como uma padaria. Entra farinha e sai pão. Se não entra farinha, não sai pão. Portanto, aqui é a mesma coisa. Se não há depósitos, não há empréstimos. E, portanto, é o que o Fernando está a dizer. É mais ou menos isso. E o que eu quero dizer é que se os bancos mantivessem, no fundo, as suas taxas passivas a estes níveis que hoje em dia temos aqui, eu diria que teria um problema de exploração, de rendibilidade futura. Os resultados caíam. E, portanto, eu creio que há aqui tudo isto, o equilíbrio é uma questão. Não sente frustrado neste momento por ser gestor de fundos e estar numa conjuntura tão adversa? Eu já o sou há tanto tempo que já passei por tanta coisa que acho que estamos sempre a aprender e este é mais um momento de aprendizagem. Portanto, eu creio, para responder à sua pergunta, creio que nós vamos ter, a partir de meados do ano, final do ano, um mercado mais equilibrado. E quando o mercado está mais equilibrado, tendencialmente as pessoas têm mais calma a escolher, refletem mais. São mais racionais. Exatamente. As próprias redes comerciais têm mais calma no seu aconselhamento e outro tipo de conselheiros financeiros. E, portanto, eu penso que vai voltar um pouco mais de racionalidade, pelo menos em termos, na minha perspectiva, em termos de investimento ou poupança. António, a esmagadora maioria destes meros que tu referiste há bocadinho pedem segurança. Não é tanto nem risco nem rentabilidade, é segurança. Tu já falaste em depósitos a prazo. É verdade, exatamente. Podem transformar aqueles investimentos em dinheiro rapidamente. Tu já falaste em depósitos a prazo, já falamos dos casos de Aforo. O que é que temos mais? Seguros de capitalização? Por exemplo, com capital garantido. Que temos atenção a esse ponto, capital garantido. Sim, de preferência. Agora, António, o que é que garante o capital no caso do seguro? É o emitente desse seguro. Portanto, é a solidez da empresa que está por trás. É a solidez da empresa que está por trás. Uma pergunta também muito frequente de telespectadores. Existe alguma rede de segurança para estes instrumentos? Certificados de Aforo, certificados do Tesouro, seguros de capitalização, capital garantido, como existe nos depósitos, por exemplo? Não. Não existe. Existe no caso das ações e das obrigações um fundo muito também pequeno, indemnizatório de 25 mil euros, creio eu, que a CMVM, enfim, garante no fundo, ou através de um fundo muito similar ao Fundo de Garantia de Depósitos. Mas neste caso é mesmo o emitente destas aplicações. No caso dos certificados de Aforo ou Tesouro, é o Estado. Portanto, somos todos nós que temos que acreditar. Exatamente. Isso não são os próprios a acreditar no seu Estado. Será difícil alguém acreditar. E no caso dos seguros de capitalização, ou os produtos estruturados, por exemplo, que são produtos também eles próprios interessantes, desde que o emitente garanta e que seja credível, que tenha um balanço credível e uma estrutura financeira credível. Novamente aqui é fundamental a informação, António. Sempre. Aliás, o Fernando acho que tocou aqui no ponto. O que não se tem feito nos últimos anos é aconselhamento financeiro. Exatamente. As instituições financeiras, é preciso dizer isso, as instituições financeiras têm se preocupado mais em fazer campanhas, em lançar produtos e pensar numa ótica de produto e da sua própria rentabilidade do que pensar no cliente final. E estes conselheiros, eu diria, as próprias instituições financeiras têm que ser mais consultores e não tanto apenas vendedores de produtos, porque depois acontece o que tem acontecido, que é as pessoas duvidam e que já sentem-se inseguras relativamente a todo o sistema financeiro. Fernando, acredita que no próximo ano já serão novos tempos para os fundos de investimento? Acredito que no final deste ano já começamos as coisas comecem a mudar. Eu creio que os fundos de investimento são um veículo muito interessante de poupança, seja ela para o que for. Primeiro porque cumprem aquela regra que eu há pouco comentei como principal, que é a diversificação. Sim. Um fundo, mesmo que ele tenha um objetivo de investimento num determinado tipo de ativo, a verdade é que depois lá dentro tem por obrigação ser diversificado. Ele até pode ser só de obrigações, ou só de tesouraria, ou só de ações, o que quer que seja. Mas é diversificado. Mas é portanto, o risco aí é mais baixo. Aí claramente que é e sobretudo com preocupação de mais longo prazo. Exato. E portanto eu creio que, inclusive, pensando mais longo,
todos nós temos depósitos a prazo, todos nós temos que o ter, todos nós temos a gestão do nosso cotidiano. Quer dizer, não temos é que ter tudo em depósitos a prazo. Temos é que ter tudo, naturalmente. Assim, isto é Fernando Coelho e António Godinho, muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Se ainda tiver dúvidas sobre o tema de hoje ou sobre finanças pessoais em geral, não hesite, escreva para cordodinheiro@sap.pt. A Cor do Dinheiro, em colaboração com a Exchange, garante uma resposta. Já agora dê também um salto ao blog, acordodinheiro.blogs.sap.pt, e fique a saber tudo sobre o programa e deixa aí, já agora, os seus comentários. Queremos saber o que pensa de nós.